Oi, Ló. Oi, Júlio. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Tô bem. Fazia tempo que não fazia uma live aqui pelo Instagram. Falei, será que eu tô fazendo certo? Que eu chamei mesmo? Verdade, eu falo todo ano, ou a cada uns meses, a gente sempre faz aí uma live. Eu tava já sentindo falta das nossas bate-papos por aqui. É bom, né? Interessante que de tempos em tempos, nesses trechos, mudam também as demandas, né? Pelo menos aqui nos atendimentos, no meu trabalho, eu vejo como a gente fala em um momento, aí depois é um outro cenário, tem que trazer uma outra questão que as pessoas estejam encontrando uma dificuldade mais atual, né? Verdade. E esse tema, ele é bem interessante que a gente vai trazer aqui hoje, que é a motivação e a disciplina, porque é muito confundido ainda os termos, né, em relação ao fazer aí. Sim. Então, para quem não nos conhece, né, imagino que tenham pessoas aqui que nunca me viram e vice-versa. Uma apresentação breve, sem muitos clichês. Meu nome é Júlio, eu sou psicólogo, especializado em gestalterapia, logoterapia, mais meia dúzia de coisa que ninguém sabe os nomes, mas é para psicoterapia, para psicologia clínica. E nos conhecemos há um bom tempo, né? A conheci como neuropsicóloga, fica à vontade para deixar uma apresentação. Ah, sim. Bom, quem é aí seguidor do Júlio, né, que for assistir, eu sou Eloá, sou psicóloga clínica formada há 14 anos, né? Sou especialista em neuropsicologia, com formação em estresse, trauma, faço aí avaliação neuropsicológica, sou uma amante aí dos estudos da neurociência, gosto muito de relacionar aí a área do cérebro, comportamento. E é isso. Gosto também da sua abordagem, viu, Júlia? Apesar que às vezes eu fico meio boiando, porque a minha é bem oposta, né? Que é o TCC, que é Terapia Cognitivo Uhum. Comportamental. Mas eu acho muito legal para as relações, os conteúdos que você traz e tudo mais. Igualmente. Eu até comento com as pessoas, né, essa questão de abordagem para quem não é da área é uma coisa meio confusa. Nós falamos nomes, às vezes uma pessoa que nunca fez terapia ou que nunca estudou não tem muita noção do que se implica na prática, né? Mas de forma resumida, são maneiras que nós encontramos de tentar entender a pessoa, o ser humano, o comportamento, a psique, a consciência e colaborar, ajudar de alguma forma para que essas pessoas se ajustem, resolvam transtornos, crises, problemas, traumas, questões sociais, etc. Né? Independente do nome, cada um de nós acaba se especializando com o que tem mais afinidade, com o que conhece, com as influências que temos, mestres, professores, etc. Né? É, Então com vamos certeza. começar. Quem puder compartilhar a live com alguém que acredita que o tema vai ser interessante, fique à vontade, compartilhe. Nós vamos falar de motivação, disciplina, dando uma ênfase, aquela confusão com a tal da vontade, né? É verdade. Vontade. Até eu postei aqui, né, do o pessoal, o do tudismo, o nadismo, ou faço muito, ou faço nada, né? Que veio essa ideia aí. Então, assim, voltando para o lado da neurociência, a gente sempre fala assim, motivação que a gente tem mesmo são para poucas coisas, né, que o nosso cérebro primitivo traz, que é o quê? Que é o comer, dormir, jogar videogame, sexo, ajudar os outros, né? Então, muitas vezes a gente escuta assim, eu preciso de motivação para eu ir me exercitar, eu preciso de motivação para ir ao psicólogo, eu preciso de motivação para me cuidar. Sim, nós precisamos de um motivo para a ação, Sim, mas se a gente for, né, esperar, por exemplo, ter vontade, a gente acaba que vai ter uma briga aí com o nosso cérebro primitivo, né? Que é o que nem assim o nosso tema fala lá, né? Como ter disciplina e motivação sem sofrer. Sem sofrer, talvez no sentido dos
pensamentos ruminantes ali, que a gente fica sofrendo. Nossa, a comparação, todo mundo tem disciplina, todo mundo consegue, menos eu. Seria sem sofrer esse sentimento. Porque muitas vezes, Júlio, vai ter dia que a gente vai estar triste, ou vai estar sofrendo, ou não vai estar bem. E aí, nesse dia, se a gente falar assim, deixa para quando eu estiver bem, eu escuto muito até pessoas falar, só vou na terapia quando eu estiver bem, vou fazer algo quando eu estiver bem. Se a gente esperar estar bem para fazer algo, às vezes você não faz, né? Então, tendo ali motivos muito claros para executar algo, que é diferente da disciplina, né? Então, por que que quando, por exemplo, a gente promete que vai começar algo e não começa? Porque eu falo, segunda-feira eu começo. Eu já estou avisando para o meu cérebro que aquilo não é importante para mim, que eu posso deixar para depois, para segunda-feira. Porque se, por exemplo, eu comer algo e me fizer mal, eu tiver ali um choque anafilático, eu vou correndo para o hospital, né? Eu vou ter um motivo ali, vou lá e faço. Então, se a gente for esperar para ter, né, essa questão, agora a disciplina a gente fala assim, para criar disciplina, como, né? É a repetição mesmo. A gente pode me interromper aí, viu? Falar Vai. você também o que você fez. A gente fala assim, até ativar, por exemplo, tem pessoas que não têm o hábito do exercício físico, né? Uhum. Mas aí você começa a ativar esse comportamento. Então, e não é tão prazeroso no início, porque você não está adaptado, não está acostumado, mas aí você vai liberando endorfina, vai vendo o bem-estar, vai vendo os benefícios, até que se torne, em vez de desprazer, se torne prazeroso. E Uhum. aí é onde talvez não tem tanto esforço para aquela ter motivação. Você já vai estar ali disciplinado. Então eu falo, muitas coisas não tem negociação. A gente tem que treinar, tem que treinar. Tem que estudar, tem que estudar, né? Porque se a gente depender da nossa motivação, aquela inata Uhum. mesmo, você não faz. Sim. Acho interessante, né, quando nós falamos de motivação, você trouxe esse conceito do motivo para a ação, né? Motivação. Eu estava fazendo uma pesquisa, a motivação ela vem do latim, né, mover e mover, mover, se mover. E se mover, às vezes o que me vem em mente, né, que hoje, mais do que ontem, é muito importante falar isso, né? Nós falamos das demandas diferentes. Então, hoje, eu falo ontem, 10 anos atrás, quando atendia, 15 anos atrás, às vezes a pessoa fala de alguma coisa como se isso fosse externo a ela, né? Assim, como se a Exato. motivação tivesse que ser por si, 100% autônoma em todas as funções e com um anexo. Ela tem que estar feliz e satisfeita. Então é um combo, né? Tem que ser algo que não está em mim, não é meu, não faz parte da minha totalidade, como se a motivação estivesse fora, ou até como se ela estivesse em mim, mas eu não tenho responsabilidade sobre ela. Ela tem que funcionar sozinha. E, principalmente, não pode me gerar nenhum tipo de desconforto, porque eu sou um princeso, né? Eu não posso sofrer, eu não posso me desgastar, tudo tem que ser 100% legal, porque é assim agora, dopamina fácil e só alegria. A Esse busca do cenário é prazer, irreal, sim, não existe. busca do prazer, Né? exato. É Assim, porque é confundido com aquele sentimento de euforia, de alegria, estou isso, motivado. isso. Eu estava vendo até para assim, num conceito geral, é difícil falar na psicologia tal definição é isso, né? Porque a psicologia é baseada em várias ciências, em várias escolas para chegar a uma definição, mas eu separei aqui que na psicologia, de uma forma geral, a motivação é a força que impulsiona uma pessoa a agir a fim de alcançar um objetivo. Então, olha só, precisa existir um objetivo e esse objetivo tem que envolver um objetivo consciente. Eu escolho o objetivo, então eu tomo a dianteira. Aí nós começamos a dialogar sobre motivação. E eu crio um processo psicológico através dessa escolha voluntária, consciente, que vai envolver intensidade, o quanto eu vou executar ações, pensamentos, emoções direcionadas para me aproximar daquele objetivo,
direção, como eu vou, qual caminho, de que forma, né, de qual maneira mais eficiente, com mais sentido, eu vou caminhar para aquele objetivo, e persistência, que se não houver uma repetição, não há como ter construção de nada. A TCC fala muito de comportamento, condicionamento, etc., até extinção. Não tem como você fazer algo uma única vez, que é um outro problema, né, o imediatismo, para que uma motivação seja firmada, seja concretizada, né? Então você observa que se você olhar tanto pela definição, como por um olhar mais da psicologia, tudo é consciente, ou seja, eu tenho que escolher todas essas questões para gerar motivação em mim. Então ela não me é dada de graça, apesar de eu ter impulsos naturais por causa do meu sistema autônomo, né, de epigenética, genética, etc. Meu corpo ele é autossuficiente, ele é autorregulador em muitos níveis. Mas para questões mais complexas, sociais, de realizar um casamento, ser feliz na profissão, ganhar mais dinheiro, né, realizar uma atividade no meio que se vive, resolver questões com as famílias, né, a própria ou a do outro, biológica, curar traumas, não se estressar com as mesmas coisas, para essas questões mais complexas, não vai ser automático, não vai ser autônomo, vai exigir um esforço consciente, voluntário da pessoa, constante, persistente. Sim. Até porque, que nem não é simples. Por que que as pessoas têm dificuldade em emagrecer, né? Em começar um exercício? Porque é prazeroso, né? Gera prazer, gera uma recompensa ali imediata. Então, muitas vezes, é, o dizer não vai ser o suficiente, né? Muitas vezes a ideia é buscar um ambiente que te facilite, buscar criar estratégias, né? Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, as meninas que assistem vão entender. Vamos supor que eu tenho um casamento, uma formatura daqui 3 meses. E aí eu quero perder 3 quilos. Então, minha motivação, já não tem motivação suficiente para eu perder 3, 4 quilos para ir no casamento? Então, por que que muitas vezes eu chego lá na formatura, no casamento, frustrada, né, que eu não consegui? Porque essa ideia de somente ter uma motivação não é o suficiente, né? Sim. É criar, por exemplo, não consigo me exercitar. Eu posso, são coisas assim que são básicas e simples, claro que cada um tem um funcionamento, mas entender a própria dificuldade. Eu posso pôr, por exemplo, um despertador longe para eu levantar, conseguir fazer, né? Uhum. Criar um ambiente, uma rede de apoio para conseguir até que isso se forme de maneira mais leve, né? Mais automática, que o seu cérebro se adapte àquele novo repertório, ao novo funcionamento. E nós somos assim desde que nascemos, a gente está em constante aprendizado, né? Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei bem legal, que eu falo, na vida, ou a gente está repetindo aquele mesmo padrão, Uhum. ou evoluindo, ou repelindo, né? Que é repelindo tanto o que é bom quanto o que é ruim, depende do seu repertório. Então, muitas vezes essa questão do emagrecer, do comer e do que tem que fazer, às vezes a gente está disputando com uma necessidade básica do cérebro ali, né? Então, aí, se você parar para negociar, você vai perder. Por isso que eu gosto de usar muito esse gatilho. 1, 2, 3, levanta e vai. Porque se Uhum. você pensar muito, começar a barganhar, seu cérebro vai falar, vai dormir, fica deitado, porque ele quer reservar energia, né? Vai comer o que é bom. Então, tem coisas que é criar estratégia diante das crenças, dos pensamentos, do ambiente. Eu gostei muito disso que você trouxe, né? Manipular o ambiente. Acho que, na minha percepção, a maior contribuição da parte comportamental da psicologia é essa relação de estímulo e resposta do ambiente. Como nós temos essa consciência, nós podemos fazer uma manipulação, não total, mas extremamente ampla, né? Criar condições mais favoráveis para que eu consiga me manter mais motivado. Esse exemplo que você trouxe é simples, tenho dificuldade para treinar.
Eu sei que se eu chegar em casa, sentar no sofá e deitar, considerando que eu já tenho dificuldade, a tendência é que meu corpo relaxe, eu abro o feed uma timeline de rede social, comece a ler um livro, etc. E adeus treino. Mas como eu sou consciente, eu posso fazer uma autoanálise e chegar nesse entendimento. Falo, poxa, todas as vezes que eu chego em casa e relaxo, eu não treino. Eu consegui me provocar a ter essas reflexões. A gente fala descrição fenomenológica, não é nem reflexão, é descrever a realidade. Olhar Perfeito. para aquilo que acontece e descrever a realidade, não precisa nem refletir. Então, dessa forma não funciona, como talvez funcione? Ah, se eu deixar o tênis, um short, uma camiseta no carro e ir direto à academia, é mais provável que eu vá. Eu ainda vou ficar mais motivado. Eu vou começar a ter resultados. Eu vou ter o ganho de diminuição de cortisol no fim do dia. Eu vou ter mais dopamina. Eu vou ter mais endorfina, igual todo mundo brinca de falar no senso comum, né? Estou endorfinado, está pago, etc. Não é tão simples assim, mas faz sentido também. E com poucas repetições daquele novo padrão, a academia vai ficar mais motivacional para mim. Ela vai Perfeito. se tornando automática. Eu quero um esforço enorme no começo, depois se torna automática, e depois de amanhã, vamos dizer assim, não um amanhã literal, mas no futuro não tão distante, eu sentirei falta se eu deixar de ir. A partir do momento que se torna um comportamento que simboliza um bem para mim, que eu sinto uma satisfação física, mental, psicológica. Nossa, perfeito. Exatamente. Eu falo sempre assim, né? Tem gente que fala, ah, é preciso ter uma virada de chave. Mas, sim, vai ter essa virada de chave, mas é algo diário, né? Não é assim, ah, de repente tem, né, as pessoas procuram algo mágico, uma fórmula mágica, uma... Eu falo, às vezes, fazendo o básico bem feito. Porque hoje, Júlio, a gente vê o tanto de doenças aí que tem a depressão, transtorno de ansiedade, que de fato a pessoa não consegue sozinha ali, né? Então eu falo, às vezes você só começar, comemorar as pequenas vitórias. Ah, eu não consigo fazer nada. Acorde e levante, arruma tua cama hoje, né? Amanhã acorde, levante, arrume tua cama e acrescenta outro hábito. Sim, Devagarzinho a gente fala que como se fosse escalando até que aquilo não fique tão difícil e o seu próprio cérebro, o seu próprio organismo vai, né, chegar no momento que fala, nossa, antes era muito difícil isso para mim, sofrido, hoje já não é mais, hoje já é mais tranquilo, né? É porque essa parte, alguns precisam trabalhar essa parte comportamental, mas não é só isso, senão fica algo muito animalesco. A gente também volta para a parte cognitiva, de mudanças aí também de mentalidade, né? De cognição. Então, um faz o outro, né? O comportamento faz a mente e as estratégias cognitivas fazem o comportamento também. sim. E todo movimento novo ele tende a ser desconfortável, né? Assim, né? Desde um movimento mental, vou estudar uma nova abordagem que eu nunca estudei. Nas primeiras páginas eu vou ver meia dúzia de termos que eu nunca vi na vida, eu posso até conseguir associar pela minha bagagem teórica, mas eu não vi. E por aquilo ser difícil para mim no primeiro momento, o meu corpo vai me tendenciar a parar. Vai falar, não, chato, vai tentar me distrair, olha outra coisa, pega uma água, levanta, ele vai ter essa resposta, porque aquilo gera desconforto. E olha que interessante, falando de um livro, de uma abordagem que eu quero aprender, que eu tenho interesse, que tudo meu quer aquilo, aquilo tem sentido para mim. Mesmo assim, o meu corpo vai reagir de uma forma a manter a minha zona de conforto, vamos chamar assim, de uma forma comum, né? Se pegar numa parte física, é a mesma coisa. Poxa, estou no meu ar-condicionado a 21 graus, no colchão com a maciez que eu escolhi, com a televisão com as polegadas que eu escolhi, com o Kindle no brilho exato que eu escolhi, com o travesseiro, com penas de não sei o que eu escolhi. Se eu comparar isso com levantar, suar, começar a fazer um monte de coisa e eu ainda não estou acostumado a fazer isso, é natural que meu corpo vai me dar uma resposta automática, falando, não levante daqui de jeito nenhum. Daí, pegando esse ponto, a gente pode falar de disciplina, né? Então, como que funciona isso, né?
Essa parte da motivação, ela tem que caminhar de mão dada com a disciplina. E a disciplina, eu vi nas pesquisas uma questão muito importante, além do conceito, que ela coloca assim, a disciplina, vem do latim também, né? Que significa educação que um discípulo recebe do seu mestre. Olha que interessante. Ela já coloca esse fator externo, né? A gente pode expandir a palavra mestre, não como uma pessoa específica te ensinando tudo, mas um vídeo que você viu, uma coisa que você leu, algo que você intuiu observando os outros, que você assistiu, se relacionando com amigos, familiares, não importa. Né? Vamos expandir essa palavra mestre, algo externo que te mostrou aquela possibilidade e aquilo fez sentido para você, porque você estava buscando aquilo. Então, desde a definição, vamos colocar original, né? Não sei se foi a primeira, mas é mais antiga que a nossa, que é a portuguesa, do latim, já se falava desse agente externo. Só que na época se usava muito a nomenclatura de mestre, porque o conhecimento não era tão facilmente passado igual nós fazemos hoje. Tinha que ir um para um ali, sentar um na frente de meia dúzia com muita dificuldade para tentar explicar, passar alguma coisa. Dificuldade no sentido de menos recursos tecnológicos, enfim, né? Não de capacidade. Eu acho que muita gente foi bem mais esperta que nós antigamente. É verdade, porque, por exemplo, se eu tô disciplinado no sentido de todos os dias adaptado, acostumado, mesmo o dia que você pode estar triste ou não motivado, talvez não é muito, né, que nem falar, qual que é a diferença de quem faz, quem não faz, quem consegue ou não consegue. Então não é essa a força de vontade, né? Eu falo, se força de vontade fosse suficiente, todo mundo fazia, né? Então é essa questão mesmo da constância para que você no dia que não tem a motivação, a disciplina que você criou vai te facilitar. E isso tudo condiz com um arranjo mesmo contextual para a gente executar, né? Que eu falei, rearranjar o ambiente, facilitar. Isso mesmo envolve, a gente fala até afastar algumas pessoas, né? Porque Sim, muitas vezes você está começando algo e aí você está adaptado às pessoas que vão te puxar para um outro ambiente, para um outro olhar. E aí vai ficar muito mais difícil, né, para executar aqueles motivos de fazer o que a pessoa quer, de alcançar o objetivo. sim, sim. Aqui no nosso conceito mais psicológico, né, a gente poderia colocar essa disciplina como capacidade de autocontrole, de controlar pensamentos, comportamentos e ações. Mas não dá para falar desse autocontrole de uma maneira abstrata, né? Falar dele só a nível de uma reflexão em pensamentos, sem considerar os fatores ambientais, ou seja, com quem eu me relaciono, como eu me relaciono, o que eu assisto, o que eu escuto, ao que eu me disponho ter contato com objetos. Tem exemplo que a pessoa tem dificuldade de acordar. É a coisa mais engraçada que existe. Se não tiver uma doença crônica, alguma questão grave, vamos pegar uma insônia comum. Você fala para a pessoa assim, ó, você vai fazer dessa forma, você não vai mexer no celular antes de dormir, não vai deitar com o seu celular ao lado, e quando seus olhos abrirem, não interessa se são 6, 5, 7, 8 horas da manhã, você vai abrir a cortina e olhar para a luz do sol. Uma Nossa, semana está isso, imagina, muito melhor. Sim, absurdamente melhor, como se fosse um milagre. Não é um milagre, tem os estímulos. O sol tem um não vai efeito ser no lobo do occipital dia para a instintivo em nós noite. absurdo. Não, não tem. O celular, independente do uso de cada um ser individual, além da luz branca e N fatores que envolvem também o lobo occipital, quantos gatilhos eles não despertam, né? Celular que é ali que eu recebo a mensagem de trabalho, mensagem da conta que eu tenho que pagar, às vezes a pessoa está com conflito com os pais, com o Sim. filho, com a esposa, com o marido, Às vezes tá, é até aquele objeto. tem até uma questão hormonal de desregulação, né? Tem, Então, é muito legal isso que você falou, porque linka com o que a gente vê muito na internet, com algumas vendas de cursos aí que a gente vê, né? É só fazer assim, assim, assim.
né? Uhum. Sendo que, na verdade, sim, tem essa questão da persistência, né? Mas cada um tem a maneira de inclinar, eu falo um processo atencional, né? O que eu vou focar para eu começar ali, né? Ter sim um motivo claro, rearranjando o ambiente. Então, talvez sim, a pessoa pode chegar, né, nesse estágio aí que você comentou, durma tal hora, acorde, faça isso. Talvez um dia quem tem dificuldade chegue de maneira. Mas para começar, que nem, por exemplo, falou, quem tem insônia, não adianta falar, vai lá e deita tal hora. Falar, qual horário que você está acostumado a dormir? É 2 da manhã. Falou, então vamos tentar se desconectar 15 para as 2, né? Uhum. Depois, no outro dia, vamos tentando mais uma meia hora mais cedo, e pode ser que a pessoa consiga gradualmente, induzindo, mudando os hábitos, e de repente tem uma situação estressora, ela se desregula e volta tudo do zero. E tudo bem, né? E aí é essa questão que a gente fala da disciplina, mas aí para voltar ao objetivo, a pessoa já não vai ter tanta dificuldade, porque ela já viu que ela consegue, né? Que é onde a gente entra aí nos pensamentos, nas crenças, na estruturação cognitiva. Sim. Quando fala de disciplina, né, que nós falamos aqui, educação que um discípulo recebia de seu mestre. O mestre aqui, nós colocamos como um sentido mais amplo de qualquer orientação, etc. Então vamos dar um exemplo. A psicologia e a psiquiatria. Né? Psicoterapia, acompanhamento psicológico, comportamental ou farmacológico, terapêutico com psiquiatra. Hoje, o tanto de técnica que existe para lidar com as coisas. Exemplo, na logoterapia tem uma técnica chamada intenção paradoxal, para ajudar a pessoa que vive com ansiedade antecipatória. Então ela vai deitar, Ensina antes pra de deitar ela gente fala. depois, Júlio. Ensina. Essa é fantástica, porque a pessoa que tem insônia, por exemplo, ela fica com receio de deitar, porque ela sabe que ela deita e não dorme. E ela já vive aquilo. Então, quando ela pensa que às 7h30, 19h30, ela pensa que ela tem que dormir já já, ela começa a viver mentalmente, de forma antecipada, aquela situação, e só dela fazer essa vivência interna, ela ainda não está na cama, ela já começa a levar o nível de ansiedade dela, que vai naturalmente gerar mais ansiedade, fazer com que ela tenha mais insônia, etc, etc, etc. Em Então, vez de exemplo pequenininho. ajudar, vai piorar. Isso. Então, assim, cada um, né? Quantas técnicas na TCC não tem que também colaboram, ou em Conagstalt, ou na parte farmacológica, da maneira de conduzir, né? Onde o médico pega muito bem a rotina da pessoa, além de prescrever alguma coisa, analisa muito a parte de estímulos do que está acontecendo no meio. Isso seria o proporcional que se fala de mestres. Então, você não precisa fazer sozinho, você tem informação a rolê na internet, vamos, né? Você pega assim, pega nós aqui, nós atuamos há tanto tempo. A pessoa fala, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Quantos de nós não estão aqui falando gratuitamente Sim. várias e várias coisas? Sabe que Lógico para que não ter dá para ser profundo em tudo, né? essa questão, para ter uma boa saúde mental nesse sentido, às vezes não precisa ter dinheiro, é o básico, Sim, né? É o dormir, o que todo mundo já sabe, procurar dormir bem, se alimentar bem, ter boas, né? O que todo mundo já diz, mas eu não consigo. Então aí é a hora de buscar terapia para o psicólogo orientar por onde começar e como fazer. uhum. Aí entra a questão da vontade também, né? As pessoas falam, mas eu não consigo ter vontade. Aí, de novo, entra na mesma problemática. A pessoa olha para a vontade como se a vontade fosse um agente externo que tem que chegar por mim por osmose e me guiar, né? Você pega a definição da vontade, ela vai cair no mesmo ponto. A vontade E lá do por latim, isso ele vem que, de voluntas, vem olha, de querer. e olha a Vontade é quase sinônimo importância, direto de querer. exato, e olha a importância aí da terapia, né, Júlio? Porque, por exemplo, tem pessoas que começam com a medicação e começam a ter vontade ali por conta da medicação. Só que chega um momento que existe uma coisa que a gente chama de tolerância. Seu cérebro vai se adaptar. E aí vem de novo a falta de vontade. Então, eu escuto muito isso também.
Porque quando eu comecei o remédio, eu tinha vontade, vou voltar lá no médico para ele mudar a dose e aumentar. Eu falo, não vai funcionar, se não mudar suas estratégias cognitivas, comportamentais, a psicoterapia. Então, não é só ativar, né? Não é um remédio que vai dar vontade. E mesmo com a medicação ou com o tratamento, vai ter dias que não vai ter vontade. E tudo bem, né? Sim, eu acredito que essa questão da vontade, as pessoas miram errado. Elas miram no fim. Vou dar um exemplo. Eu atendo, tá virando mais comum isso. Isso é triste. Homens jovens aí, 25, 30, 35, 40 anos, com dificuldade de manter boas relações sexuais com as suas parceiras. Manter ereção, ter ereção, né, etc. E você vai lá investigar sempre quando chega ao consultório é o mesmo cenário. Já fez todos os exames, hormônios estão ok, tireoide ok, tá tudo ok. Não tem um problema fisiológico, físico, biológico que esteja criando a disfunção. E você vai lá descobrir, quase sempre existe uma hiperintenção. A pessoa está tão preocupada com conseguir gozar, realizar, fazer, Com satisfazer o outro, performar, e tudo, ela está com uma vontade tão grande de conseguir ter o prazer ou gerar o prazer que ela não foca no que cria o prazer. Na relação, por exemplo, é o outro. Você não precisa pensar se você vai ter um final feliz, é só você se conectar com a pessoa que está ali na sua frente e conseguir se relacionar, criar mais intimidade, mais toque, mais carinho, mais flerte, mais tudo. E as pessoas não pensam nesse trecho do meio. Elas só pensam no que ela quer, visualizando o fim. Então, um exemplo, quero não ter insônia. Eu tenho que pensar em o que acontece no meio disso para que eu não tenha insônia. Se eu só pensar que eu não quero ter insônia, eu vou ficar mais ansioso e vou dormir menos. Não faz sentido nenhum, porque dormir é um fim natural. Igual sexo é um fim natural. Igual e homeostase, equilíbrio no essa corpo é um questão do fim sono é natural. até assunto de live, viu? A questão do sono, porque como que influencia essa questão de não dormir ou dormir para tudo, né? Sim. Hoje em terapia parece assim, terapia não, acredito em qualquer área da saúde. A pessoa chega, a primeira coisa que você tenta regular é o trivial. Sim, É dormir, comer, mexer o corpo, fazer alguma coisa. E é um trabalho enorme quando é alguém que já está com dificuldade naquilo. E se sim, não trabalha aquilo, não chega em outro ponto. Por exemplo, dormir é a função mais perfeita para o corpo se autorregular. Ela sim. faz tudo, isso é a única hora que seu corpo realmente trabalha 100% sozinho, sem você atrapalhar e nem dar trabalho. É Né? Porque quando eu estou verdade, acordado, meu corpo ainda exerce essa função, mas eu atrapalho. Né? sim, Eu gasto muita energia com coisas desnecessárias. Eu estou atento, eu tenho que estar consciente a muitos estímulos, então ele não consegue ter só a autorregulação por si. sim, Mas pensando num dia certo. Um dia certo que eu falo assim, para uma pessoa que está bem. Porque se você sim, está mal, você gasta toda a sua energia sem fazer nada. sim, É só estresse, angústia, raiva, tristeza, só sentimentos negativos, emoções negativas que vão tomando forma. A tristeza vai sim, virando sentimento, a raiva vai virando mágoa, o sim. cansaço Vai vai virando alimentando, alimentando, somatizações. exato. E não tem como negar, né, Júlio, que a gente está numa sociedade muito assim adoecida. Até estava lendo as últimas pesquisas que nem o Brasil parece que é um dos países mais ansiosos do mundo, né? E aí, por exemplo, mesmo que a pessoa está em terapia e se cuidando, ela vai encontrar no dia a dia, né, pessoas adoecidas e se proteger nesse sentido de que não é excluir as pessoas ou por não estar ali na mesma frequência, no mesmo nível, mas para entender, cada um entender qual que é a sua própria dificuldade, né? Eu achei bem legal isso que você falou e pensamento, a gente fala na TCC que se eu ficar pensando, né, aquilo que a gente foca cresce, né? E aí, muitas vezes vem automaticamente os pensamentos automáticos negativos. E aí não é assim, pense positivo. Muitas vezes não funciona, porque tem crenças e tudo mais. Então, vamos supor, que eu estou aqui conversando com você e tocam lá na escola do meu filho. Pode automaticamente vir
um pensamento ruim, nossa, aconteceu algo ruim. Mas aí como, né, sempre trabalhando mais realista, mais concreto nesse sentido. Não, pode também não ser, né? A gente desafiar os nossos pensamentos, nossas crenças diante do nosso contexto de dificuldade, né? Sim. Isso é um conceito muito forte de Gestalt, né, que a Gestalt terapia pegou para ela, vamos dizer assim, que é o aqui e agora. E o aqui e agora não é exatamente a mesma coisa que o presente. Essa questão de conseguir vivenciar a experiência em sua totalidade, que envolve todos esses gatilhos, que envolve suas crenças que vieram lá sendo estruturadas, pelo menos as crenças centrais lá do passado. Então, tudo isso está aparecendo agora. Então, não é só o presente, porque tem o seu passado embutido aqui e tem a expectativa que você tem no futuro. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Falar para ficar no presente de forma otimista é pedir para a pessoa fazer uma coisa impossível. Ela tem que lidar com a atemporalidade dela naquele instante que ela está vivendo, né? Então, ela tem que fazer uma junção dessa linha toda. E a única forma ela é criar estratégias para isso, né? Você falou, toca o telefone, meu filho, eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu tenho que, se eu já vivi essa situação, eu tenho que pensar como eu vou reagir a essa automação de preocupação que surge em mim, porque ela vai continuar surgindo. Eu só Sim, vou conseguir escolher o que pensar e como agir sobre isso. Toda a minha atenção deveria estar concentrada ali. Aquilo é meu aqui agora, eu vivencio aquilo. Eu não tenho como sim. fugir daquilo. E E o quando eu começo a trabalhar isso, eu cérebro, chego a algum ponto, né? e o cérebro por si, né, voltando para a área da neurociência, já tem aí, né, eu falo, a gente está sempre pensando 0, 2, alguns segundos à frente ou no passado, porque é uma questão de proteção do cérebro. Por exemplo, se você vai atravessar a rua, né, você já tá, seu cérebro já está pensando ali na frente, em como fazer para não ser atropelado, né? Então, por si, né, na natureza, a gente está aí um pouco sempre à frente ou no passado. E aí, quando entra as patologias, isso pode se intensificar, né? Então, por isso que a gente fala, né, do agorizar, a gente indica, né, as técnicas do mindfulness, da atenção plena, porque já por si nosso cérebro já tem isso, né? Então, é bem legal isso que você falou, porque bate muito com as abordagens. Sim, é por isso que nós podemos abordar por qualquer vertente. Vai chegar no mesmo centro. O centro é a pessoa humana, né? Não tem como escapar dela. Eu posso olhar mais pela parte neuroquímica, neurobiológica. Eu posso olhar mais pela parte psicológica, subjetiva. Eu posso olhar pela parte espiritual, no sentido da palavra dentro da psicologia, não no sentido religioso, que isso é outra confusão enorme, né? Na psicologia nós utilizamos esse termo espiritualidade para camada noogênica, noética. A maioria das pessoas nem tem noção disso. Tem mais a ver com transcendência, autotranscendência, capacidade de se projetar nas coisas. E também precisa ser trabalhado. Então imagine assim, quantos mestres, né, igual nós estávamos brincando da disciplina, quantas informações possíveis externas, quantas ajudas de pessoas ou profissionais, etc., de condições do meio, de objetos. Hoje tem tecnologia, sistemas, programas, aparelhos para nos ajudar de todas as formas, podem facilitar um ambiente mais propício para que eu seja uma pessoa mais motivada e consistente, né? Porque eu tenho que ter orientação. Nós falamos da vontade. A vontade é o querer agir. Eu Sim, quero exato. ter uma ação. Isso é vontade. Até A porque tem, gente às vezes, quando já está habituado ali num funcionamento, às vezes tem crenças que reforçam de que eu não consigo, não dou tem. conta. Eu sempre falo para os pacientes, principalmente esses que estão em recuperação e dependência, que chega, falar, ah, não consigo, eu tô há anos assim. Aí eu falo, olha, só de você querer, só de eu querer, que é o motivo, né? Já é uma mudança, já é uma melhora. Você quer? Já decidiu? Então, ok, Uhum. como vamos fazer isso? Isso. Só que a ação tem que ser no aqui e agora. Por exemplo, a droga, dependente de droga. Já falo aí para quem estiver ouvindo. Vocês sabiam, ó, vou contar dos bastidores, a maioria dos psicólogos e psiquiatras cagam de medo de atender dependente químico. Aí eu não Morrem tenho de medo. não, viu? Uhum.
Mas você sabe disso, né? Porque chega muita gente pra gente e conta isso. Por quê? Porque é comum pegar um profissional, por exemplo, mal preparado e não conseguir o resultado, não conseguir a mudança. Então frustra o Sim, cliente, frustra o profissional, frustra todo mundo. E por que às vezes a pessoa não consegue o resultado? Porque ela foge das questões básicas do comportamento da condição humana. É a vontade. Eu quero uma ação, quero parar de usar pó. Só esse querer não me leva a lugar nenhum. Eu sim, tenho que ter eu tenho que ter vários querer no meio do sim, caminho. Ó, eu quero chegar na minha casa e ter um jantar mais agradável com meu marido hoje, com a minha esposa hoje. Como eu vou fazer isso num dia que eu consumi tal coisa em tal horário? Tudo isso está acontecendo no meu agora. Eu estou sentindo isso agora, eu estou vivenciando isso agora, na direção de parar de usar a droga. Eu sim. estou dando um exemplo por cima, Que é mas o tem que ter contexto uma do ambiente. organização, um contexto. Isso, não Isso, pode ser um que ideal. é o inclinar aquele processo da atenção, para onde eu vou dar a minha atenção, Isso. né? Em condições possíveis para cada pessoa. Né? Porque, assim, impossível que eu falo algo que você realmente perceba que você, de forma organizada, orientada, dá conta de exercer a ação. Sim, Porque senão a não ação reforça a crença que você traz. sim, A partir do momento que eu tento e não consigo, eu reforço em mim a ideia de que aquela coisa é mais forte do que eu. sim. Nós E é, falamos da crença como se e fosse fora também, né? Alguém que tá é, mandando em mim. Não, tá aqui dentro. é É uma verdade. parte sua. E aí, É como você. que a psicoeducação é importante, né, Júlio? Assim, psicoeducação é uma ferramenta da pessoa entender mesmo, né? O seu contexto, a família e tudo mais, que é isso que você disse agora, né? Sim. Hoje não dá mais, né, para viver de forma não reflexiva. Né? Os tempos mudaram, a nossa realidade ficou muito complexa. Nós somos provocados a pensar muitas coisas, sobre todas as coisas e a lidar com elas. Então não chego mais em casa, só pago conta, durmo e vou trabalhar de novo amanhã. A coisa está um pouquinho além. A globalização, a tecnologia, etc., traz tudo de bom, nós conhecemos várias culturas, mas essa mistura toda, hiperestimulando, É nossa, um excesso de informações aí, isso. Esse é outro problema. sim. Né? Às vezes a pessoa sabe. Hoje tem uma notícia, né, agradável, apesar de eu não ser muito fã. Às vezes a pessoa sabe que o Corinthians perdeu, não está na Libertadores. Graças a Deus. Corintiano é Ah, eu sou chato. Eu corintiana. sei, corintiano é chato com futebol. Meus amigos, a maioria é corintiano também. Aí você pega uma pessoa que está lá mal, com consumo de droga, álcool. Na organização dela, ela está gastando energia não vendo o jogo, já que ela gosta de jogo, ela vê o jogo, mas ela vê o jogo, ela vê a notícia do jogo, ela incomoda os amigos com a notícia do jogo, ela só fala do jogo, ela está preocupada se a camisa dela está limpa para usar, ela não percebe que aquela perda para uma pessoa que é um torcedor fanático gera emoções negativas, ainda mais se a pessoa estiver desequilibrada, para quem gosta de verdade de alguma coisa, por A brincando, mas vulnerabilidade eu ali nem é mais. assisto futebol, tá, gente? Assim, eu sou palmeirense porque eu nasci lá em São José do Rio Preto, mas é uma brincadeira. E a pessoa não se dá conta. E aí ela chega à noite, quando ela vê, ela consome mais, usa droga e ela não se deu conta, ela não teve essa percepção de que essas escolhas ambientais, de uma coisa que é natural para ela, eu cresci, meu pai era corintiano, eu cresci vendo o jogo, meu pai levava no estádio, quando o Corinthians perdia, meu pai ficava muito nervoso, irritado, nós bebíamos sempre que tinha jogo, tá tudo lá. E Ela aí que eu nem falo sempre a chega a importância refletir sobre isso. sim, a importância da psicoeducação nesse sentido, da pessoa entender de que existem outras maneiras de aliviar a ansiedade, de aliviar o estresse, que não seja entrar nesse ciclo aí da repetição. Sim. Então, é assim, né, nós poderíamos pegar exemplos aqui de qualquer campo natural da vida. Relacionamentos. É a coisa mais clássica que existe. Um relacionamento em desequilíbrio, em algum momento, eu percebo que a pessoa não quer mais voltar para casa. Ela termina o dia de serviço e a pessoa não quer voltar para casa porque ela tem que ir lá ver o cônjuge. Porque ela
já tem uma representação daquilo. Ah, ver esposo, marido, namorado, namorada, gatilha em mim as vivências que já estão acontecendo, já foi criado um padrão, um script aqui, briga, perturbação, incômodo, ausência de prazer, né? Falta de intimidade, não namora, Um é só ciclo dever, de é só mal-estar cobrança, ali, né? Um é só ciclo. mais-estar. E não é feito uma pausa, peraí, o que é possível ser feito aqui e agora para que nós tenhamos um momento de bem-estar? Não vai ter um ideal, obviamente, se é um relacionamento que está em absurdo conflito, não vai ser uma ação que vai resolver aquela relação como um todo, mas vai ser uma vontade, um querer de uma ação que vai chegar lá e vai gatilhar um movimento que vai gerar uma possibilidade, que vai gerar motivação, e aquilo sendo repetido vai gerar novas possibilidades que pode criar uma disciplina diferente entre Exato. essas partes, que vai, ao decorrer do tempo, reformular as crenças, Sim. vai dar Como é difícil, às oportunidades. vezes, que nem muita. Falando em relacionamento, você que trabalha mais com isso, né? É difícil, às vezes, a gente olhar para o que a gente tem que mudar, né? Muitos tendem a olhar o outro. Ah, eu sou assim porque o outro, né? Porque o outro que tem que melhorar o outro. E quando volta para a gente, como que dói às vezes, como que é difícil esse olhar de mudança para algumas questões do casal aí, né? Sim. Eu uso muito a palavra, por causa das abordagens que eu trabalho, que é a autorresponsabilidade. E eu sei que falar essa palavra é quase fazer com que a maioria arrepie o couro e nem queira ouvir mais nada e sair correndo. É igual tacar água benta no capiroto, né? Autorresponsabilidade parece um xingamento. É uma É, coisa. Se você quer acabar com sua audiência, quiser que ninguém te escute, nunca mais fale com você, fale sobre autorresponsabilidade. que é tomar as E aí você rédeas ali. percebe, nós conversamos de motivação. Então a motivação não é algo externo. Apesar de algumas condições autônomas, como você descreveu muito bem, que já vem em nós geneticamente, mas para as questões mais complexas, eu preciso ter uma movimentação, um motivo para uma ação consciente, escolhendo. Com vontade, eu tenho que querer ainda ter essa ação para ter chance de ter alguma disciplina sobre isso, observando mestres, os meios, as condições de como vou me relacionar e manipular as coisas. Quando nós falamos no relacionamento, nós chegamos na mesma problemática dos conceitos. A motivação externa, a vontade tem que me indo além, a disciplina é muito difícil para mim, eu não consigo. Tudo é externo. No relacionamento, a culpa é da minha mulher. No trabalho, a culpa é da profissão que eu escolhi, que é mais As difícil. justificativas. Isso. Na minha casa é que não tem tal produto, ou o bairro, ou o tipo da casa. É sempre uma coisa externa. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, deveria ser o contrário. A pessoa deveria brilhar os olhos e falar: Meu Deus, isso muda tudo. Porque se não é externo, é meu, eu posso fazer alguma coisa. Se eu Exato. posso fazer alguma coisa, eu tenho possibilidade de ajustar, de melhorar, de mudar. Isso deveria despertar uma alegria da pessoa sair fazendo festa, se ela entendesse isso. Exato. Né? Que é igual você disse da genética, né? Tem ainda uma boa notícia, que nós não estamos fadados a uma genética, né? A gente pode mudar, mesmo que geneticamente esteja forte isso, né? E é o que você falou, isso é algo a ser comemorado. Então eu falo, ai, minha família inteira é obesa, sou obesa pela genética, né? Tem problemas mentais pela genética. Mas eu posso mudar isso, né? Posso mudar Sim. essa genética no sentido dos meus hábitos, do meu autocuidado, da autorresponsabilidade. Para você ter ideia, em gestalterapia nós chamamos de primeira entrevista, não se usa a expressão anamnese, né, ou entrevista inicial. E eu lembro lá na faculdade, 2004, quando estagiava lá na policlínica, atendendo com orientação dos professores, que nós fazíamos uma anamnese perguntando até a cor da cueca dos pais e da mãe, assim, para tentar entender a possível influência genética de seu pai teve depressão, sua mãe bipolar, seu avô isso, seu avô aquilo, se teve alguma outra doença, não necessariamente um transtorno mental, mas alguma doença realmente que pode
estimular uma comorbidade, qualquer outra questão. Hoje, se eu observar meus atendimentos, eu não faço primeira entrevista. A pessoa chega, se apresenta, nós começamos um diálogo e quando se dá o vínculo, nós entramos numa queixa. Sim. Por que? Você está negligenciando a história? Não, é o contrário, ela surge muito naturalmente. Como a ciência evoluiu, tanto a nível farmacológico como terapêutico, nós temos essa potencialidade que você falou. Mesmo que a mãe tenha depressão grave, o pai seja bipolar, essa pessoa esteja apresentando um quadro depressivo ou tendo oscilações de humor ali, alguma questão Uhum. pode vir a ser ou seja uma bipolaridade, nós temos possibilidade de trabalhar aquilo e conseguir mudanças a nível neurofisiológico, neuroquímico, fisiológico, biológico, com o Até tratamento. porque na primeira atendimento aí, muitas vezes você só ficar ali como mecanizado, entrevistando, perguntando, às vezes é outra coisa que o paciente precisa naquele primeiro momento, que é o acolhimento, que é o entendimento, direcionamento, para dar continuidade, igual você falou, vai fluindo, vai surgindo a história. Sim, e até a parte do estímulo, né? Óbvio que a influência genética ela existe e ninguém está falando o contrário disso, pelo amor de Deus. Mas se uma pessoa vem ao seu consultório ali, ela já está sofrendo de uma crise de ansiedade, tá com síndrome do pânico, tá com agorafobia, tá? A ansiedade está acabando com a vida dela. E aí você faz uma anamnese, percebe que alguns dos pais, os avós sofreram questões similares. E você já rotula ela como uma grande possibilidade dela viver esse mesmo problema. É como se você criasse um cenário para reforçar nela uma crença, agora não é mais genética, observe, é mental, né? É subjetiva, é psicológica, emocional, que vai estimular esse corpo físico a se apropriar dessa doença. Então você condena Sim. o paciente. As interpretações, né? Isso. A interpretação não vai ajudar, muitas vezes, vai ajudar a se conhecer, mas não é o chave principal ali, né? Eu só interpretar, mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Mesmo que é da mãe, do pai, da genética. Uhum. Isso que hoje eu vejo, às vezes, as pessoas falando aí, você falou de coaches, né? Todo mundo fala neuroplasticidade. Vê alguma Tá frase chique, no é chat chique, GPT e fala disso é para chique vender. a neuro, né? É. Aí você fala, cara, não é tão simples assim. É óbvio que células neuronais buscam novos caminhos, tem toda uma explicação, é um conceito real, existe. Mas ele tem que ser trabalhado a nível de pensamento, de comportamento, de escolha ambiental, de organização ambiental. Você vai atender uma pessoa com demência precoce. Você atende ela aleatoriamente? Não, você faz toda uma estrutura de estímulos em Sim, condições totalmente específicas para o caso daquela pessoa, para sim. estimular uma melhor possibilidade de uma neuroplasticidade melhor, para Isso. Não é atrasar como uma receita de aquela bolo, degeneração. sim, como uma receita de bolo que funciona para todos. Isso. Então não adianta pensar, eu falar neuroplasticidade, então ela também é uma coisa externa, igual a motivação, a vontade. A disciplina não dá para pôr que chega a ser ridículo falar que disciplina é um negócio externo, mas vamos pegar a motivação e a vontade. Então, já que o meu cérebro ele tem neuroplasticidade, eu não preciso me preocupar com nada. É, Daí você conta para ele, ele sabia que se uma célula neuronal morre, não tem outra para nascer no mesmo lugar, não? A pessoa abre o olho desse tamanho. É. Aí você fala para ela, sabia que o estresse mata mais célula neuronal que maconha, cocaína, álcool, tudo junto? É. Sabia que insônia? é, É. é, É. E aí, vamos fazer o que com isso, né? Porque são essas coisas que tem que ser trabalhada no conceito que nós trouxemos hoje. Tem que ter alguma motivação para gerar uma disciplina para se criar uma vida melhor. Esse é o ponto. Não é ter uma vida utópica. Eu acho que a utopia, apesar dela ter sua funcionalidade também, mas não é desejar não ter desprazeres, desejar não ter conflitos, mas desejar ter dignidade, ter um lar, ter uma casa decente, se alimentar bem, ter relações sociais satisfatórias, conseguir exercer um papel social, um trabalho, sua própria segurança, questões que hoje, 2025, são consideradas fundamentais, até em direitos humanos, se você pesquisar nas áreas da psicologia de direito, colocam isso como direitos fundamentais de uma pessoa. exatamente. É o óbvio, básico. Uhum. Então temos sempre voltar a ter humildade para voltar do início, né? Do início. Não tem como resolver
uma questão complexa, sem fugindo da autorresponsabilidade e não entendendo o início das coisas. Hoje nós trouxemos aí, eu fiz questão de trazer os conceitos, falei da motivação, da vontade, trouxe as definições de latim, etc. Porque às vezes a pessoa usa até a palavra errada. Não é só que ela acha que é externo, mas ela fala vontade, ela não sabe que vontade vem da derivação de latim, que vontade é um querer com sufixo de uma ação. Uhum. Ela fica só, eu sabia que vontade é querer, lógico que eu sei disso, mas eu não sabia que o conceito incluía ter que agir. Eu falo, sempre que você usar a palavra, igual muda-se a crença, né? A palavra é um símbolo. Quando eu falo uma palavra, ela gatilha muita coisa em mim. Eu tenho um cachorro, ele chama Klaus. Eu tenho outro, chama Haley. Quando alguém fala esse nome, me desperta um monte de coisa. Minha esposa, psicologia. Todas as palavras são, de alguma forma, um meio de transformar uma simbologia que nós as associamos. Né? Relacionamento. Tem gente que escuta essa palavra e fica feliz da vida. Tem gente que arrepia o couro e sai correndo. Dinheiro. Tem gente que escuta isso e não sente nada. Tem gente que escuta isso, meu Deus, conta, boleto, dinheiro. Ver As palavras, como elas significam coisas. Saber o certeza. significado delas e escolher o que usa. Né? Quando eu falar, eu não tenho vontade, será que é isso que você está falando, é não ter vontade mesmo? Ou você está dizendo outra coisa? Porque se você confundir sua própria cabeça, dando significados aleatórios para termos aleatórios, sem organização nenhuma ambiental, de como agir, de como fazer, de como manipular as condições, o meio, os objetos, escolher as pessoas, os estímulos, como que você vai fazer? Sim. E entender se essa não ter vontade, entender se é algo ali da personalidade, se é algo neuroquímico ou se é só algo ali passageiro, no sentido de que depende sim, né? Porque tem coisas que dependem só de mim para eu ter aquela, né? Mas tem Sim, coisas que o organismo, se tiver um organismo adoecido, ele vai precisar do tratamento correto para também estimular essa vontade, né? Que nem os depressivos, quem tem problemas de falha de dopamina, de neurotransmissores que o cérebro não produz, não fabrica, então ele vai precisar de um tratamento para auxiliar, mas que não é o que vai também resolver só aquilo, sim. né? Quando eu faço atendimento hoje, logo de início eu falo para a pessoa, a queixa dela é uma depressão. Ela vem falando isso, né? Eu falo, primeiro eu tenho que entender como é essa depressão para você. Se ela é endógena, se ela é física, ou seja, ela tem essas características físicas, neuroquímicas mais fortes, você tem um declínio por motivos E de biológicos, de dopamina, de fato, serotonina, depressão, uma ou tristeza, né? hormonal, de testosterona, de estrogênio, a tireoide está ok, qualquer fator biológico. A gente tem que pensar nisso. Psicológico, a gente fala agora é outro campo. Psicológico é bem simples. Psicológico é um ambiente de você, estímulo-resposta. É só isso, psicológico. Ah, o que é psicológico? Não tem nada. Psicológico é como você se relaciona com as coisas que existem fora de você e interpreta isso. Só, isso é psicológico. Então, como isso está acontecendo para você? Porque às vezes seu ambiente está totalmente estressor, deprimente, sem sentido, vazio, desagradável, e você já se acostumou a não conseguir lidar com aquilo. E o não ético, o espiritual, que é a questão que a gente traz na logoterapia. Qual que é o sentido das coisas que você está fazendo a nível de existência humana? Porque você não é um robô, você não é uma programação. Se você não tiver um sentido transcendente para as coisas, o que, que eu faço dessa vida? Para que eu vim aqui? Como eu vim aqui? E olha, a gente não está falando de religião, está falando de coisas, questões básicas, porque se for só um mecanicismo, vai ficar um vazio enorme em mim, as coisas perdem o sentido. Às vezes a pessoa está sendo negligente aqui. Primeiro eu tenho que saber isso, não que ela esteja enquadrada em só uma dessas coisas. Às vezes é um pouquinho de cada. Né? Mas sem saber isso eu já nem tenho como trabalhar. Não tem o Exatamente. que fazer. E live terapêutica, hein? Live terapêutica. Live terapêutica, além de ensinar, a gente vai aprendendo e já refletindo junto com as nossas questões aqui, bem legal. Eu gosto muito das lives porque eu gosto de prestar atenção no que você traz, né? No que a outra pessoa traz. Então, sempre que nós temos esse contato, você traz a provocação mais comportamental, mais neurocientífica, de neurociência. E aí reforça a questão biológica, né? Cada um de nós tem um apelo para algum ponto, não que nós negligenciemos
temos a totalidade, mas nós temos um apelo maior para isso. E essa é a riqueza das coisas, né? Então, Sim, com certeza. concluindo, a pessoa não precisa saber tudo isso que nós tentamos falar, a pessoa não precisa ser erudita, falar latim, saber todos os conceitos, mas não custa digitar no dicionário online e falar o que é vontade, né? Sim, Assim, você sim. não precisa ter 200 de QI, ser um escritor famoso ou um literário para saber que é a palavra que você está falando, se ela significa e desempenha alguma coisa, para posteriormente você escolher como você vai observar esses seus pensamentos, ações, sentimentos dentro daquilo para abordar. Ter E um, se chegar ter no um, entendimento que não ter um consegue, entendimento, procurar ajuda. sim. E ter o entendimento ajuda, mas só o entendimento por si não basta sem o tratamento adequado, né? Sim. É. Não adianta saber só a superfície, o nome de tudo por si, né? Tem que saber como aquele conceito ou como aquela questão repercute na sua totalidade, ou seja, na sua vida, em tudo que existe a partir do seu existir, seja físico, mental, espiritual, social, familiar, etc. Então é um grande desafio e por isso que eu gostei muito de trazer essa parte da disciplina hoje. Nós precisamos de ajuda. Exatamente. Eu não estou falando isso para vocês virem correndo, fazer terapia. Estou falando isso igual eu falo para mim mesmo. Eu brigo internamente comigo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, eu preciso de bons estímulos. Todos nós, né? Todos nós, quem é profissional, quem não é, todo ser humano Uhum. passa por isso, né? E Ai, que até bom. eu falo assim, às vezes você vai orientar, ensinar, explicar, a pessoa fala, já sei de tudo isso. Mas e por que que eu não mudo se eu já sei de tudo isso? Mas não é só Sim. o saber, né? Não é só o saber, é tudo que a gente falou aqui, a soma da live mesmo também. Uma vez me falaram, o pensamento cria. Eu falei, você está totalmente equivocado. O sentimento cria, a emoção cria. O pensamento é um projeto arquitetônico, ele dá esboço. Eu Ai, sei. Eu gosto muito, né? Assim, lógico que Cristo falou isso, de certa forma eu me vejo como cristão, tem os livros O Segredo, hoje todo mundo fala de mecânica quântica no sentido vulgar, comportamental, não matemático, né? Eu entendo tudo isso, mas você deixar de uma forma minimalista, reduzida, sim, como é se a você fosse maneira que ter um você pensamento interpreta, né? isolado. Porque sim, o Uhum. pensamento cria, mas não às vezes isso é interpretado como se só dependesse disso, né? Eita, Opa, tá vivo. meu Deus do céu! E às vezes, né, Júlio, como se tudo que acontece só dependesse disso. E aí isso é como se também culpasse a pessoa que não consegue, né? Ah, então não é assim porque não pensa. Depois que eu vi que culpam até Deus, aí ficou complicado, né? O pensamento cria, eu pensei e não criei. Então Deus está errado, mentiu para mim. Pensamento não cria nada. Eu falei, bom, aí complicou, né? Se eu julgo até o Criador, aí tem coisa errada. Ou o universo, ou qualquer coisa que seja, né? Ai, Então, mas muito boa lá, muito bom live com você, viu, Júlio? A gente dá risada, é terapêutico, é didático, né? É engraçado, muito, muito bom mesmo. Precisamos fazer mais lives. tem que ser assim, né? Eu acho que assim, a live eu vejo como um encontro, não vejo como uma aula online, nem nada. É um espaço para a gente trocar experiência, trazer os assuntos que estamos abordando. Infelizmente, hoje, essa questão da autorresponsabilidade que está batendo, de projetar a responsabilidade própria em tudo que é externo, é uma coisa muito forte, ela precisa ser abordada com mais seriedade, né? Nós precisamos fazer mais barulho sobre isso para que as pessoas consigam se organizar melhor, ter movimentos melhores, buscar ajuda de uma maneira mais adequada dentro daquilo que cada um necessita. E amanhã vai ser outra coisa, depois, né? A gente está em constante movimento. Então, estaremos por aí. Verdade. Podemos até fazer num outro momento sobre, né, a questão da aceitação, do compromisso, da autorresponsabilidade. Isso é um tema bacana aí. Sim, até se alguém que assistiu aí quiser dar sugestão de alguma dificuldade que encontra, né? Eu vou deixar depois ali, posta nos comentários, manda um direct para nós. Daí nós organizamos alguma coisa aqui.
os posso desafios. contribuir de alguma maneira, Uma sem coisa que eu problema. acho legal, Júlio, a gente trazer num outro momento, seria sobre essa questão que falam muito de relações tóxicas, né? Hum, Seria esse tema bem legal, porque eu vejo que muitas vezes, que nem a gente está falando da disciplina, de tudo mais, até mesmo adolescentes, crianças, vêm com essa fala, mãe tóxica, pai tóxico, que entende a disciplina, entende a regra, o compromisso, como pessoa que estivesse ensinando que seja tóxica. Então, hoje está sendo muito confundido. Falo assim, será que o outro é tóxico ou é você que deixou de fazer aquilo que te faz bem para agradar o outro, por exemplo, né? E aí o outro vira tóxico. Então, essa questão eu acho que é bem legal a gente trazer, tem bastante interpretações e coisas para que as pessoas pensam e falam esse senso comum, né? Esse termo bastante. Então, acho que é um tema legal para a gente vir falar aí, né? Até vai cair no mesmo ponto, né? Nós vamos falar, por exemplo, de relações. Eu até parei de usar a expressão tóxico, porque eu saturei disso, porque tudo virou tóxico, então só uso abusivo. Não é a Falar mesma coisa quando você exato. pesquisa, mas eu parei de usar porque todo mundo considera tudo tóxico, né? Então fica difícil você dialogar querendo generalizar as coisas ou, de novo, encaixar coisas que não Por são isso que eu falei aquela que é palavra que é legal falar preconceito e isso. colocar lá, né? Falar Exato. que isso não é tóxico. Você tomou uma bronca, a pessoa te frustrou. Ela foi tóxica. Não. Exatamente. Uma correção é uma correção. Você tem que agradecer. É outra Eu história, né? Tem vários exemplos acho depois que a gente legal vai dar. esse assunto porque está muito alto, né? Essa questão de tudo é tóxico, né? Né? E a gente separar o joio do trigo aí. Sim, sim. Até para chegar nesse ponto, né? Qual que é a sua responsabilidade sobre isso? Né? Seja num relacionamento, o outro está agindo errado, está sendo tóxico, vamos dizer assim. O que está ao seu alcance para ajustar isso, né? Assim, qual é a sua parcela de contribuição, né? Ou de submissão, ou de não ação, né? Ou de condependência, tem várias formas, ou de negligência, dentro dessa situação. Porque às vezes ela pode ser ajustada, ou você pode se afastar, se organizar para afastar, etc. Mas não, só fica pensando, né? O outro é tóxico, o outro é tóxico. Minha vida é um saco porque minha mãe foi abusiva, meu pai foi ausente, terminou, eu vi meu pai gritando com a minha mãe. Então tá bom, você é condenada desde do dia do seu nascimento a ter um lixo de vida. Você acredita nisso de verdade? Hum? Hum? Ah, mas não tem interferência? Lógico que tem interferência, tem muita. Mas ela tem que ser abordada com, Como vamos pensar assim, com profissional. humildade, com consciência, com responsabilidade, para parar de dirigir minha vida nesse piloto automático daquilo que foi gerando crenças, né, automações em mim ao decorrer da vida. Sim, Senão não tem como viver bem. com certeza. Então tá Tá joia. bem, Muito bom revê-la. Júlio. Agradeço, viu? Foi uma honra ver você de novo aqui. Estava É olhando aqui, super dei um prazeroso. capote no celular aqui, estava olhando quem estava entrando, quem não estava entrando, vi algumas pessoas conhecidas, né? Ah, sim. Eu acho Nem que ficou. está desativado os comentários, né? Nem, eu- Entrou desativado, que ninguém comentou, acho que estava é desativado. Na possível. próxima a gente ativa. É, mas se tiverem qualquer sugestão, fique à vontade, manda lá, manda direto por mensagem, que é melhor, já fala com privacidade, não se expõe, né? Se quiser descrever um contexto, que isso, porque informação tem de monte. E, assim, e é muito bom sempre trazer alguma coisa que esteja alinhada a uma necessidade. Sim, verdade. Então, tá joia, Então Luana. tá bom. Uma boa noite, Boa bom descanso. noite para você também. Obrigada a todos. Boa noite para vocês. Abraço a Tchau, todos. tchau.